Desilusão, desilusão, danço eu, dança você, na dança da solidão. Camélia ficou viúva, Joana se apaixonou, Maria tentou a morte por causa do seu amor. Meu pai sempre me dizia, meu filho, tome cuidado, quando penso no futuro, não me esqueço meu passado. Quem não conhece esse samba de Paulinho da Viola, tão famoso, tão gostoso de se ouvir, mas que fala do compasso, da desilusão. Eu quero falar hoje sobre a metafísica do coração. Este órgão tão importante, este órgão que é o nosso maestro, é aquele que bombeia o sangue por todo o corpo. É ele quem distribui a vida por todo o corpo. E quando não queremos mais viver, é quando ele resolve parar. E quando ele para, não tem quem faça-o voltar a viver, voltar a si. O coração, ele é um órgão muito interessante, localizado nessa região aqui do chakra cardíaco. O chakra cardíaco ele fica exatamente na interseção entre os chakras superiores e os chakras inferiores, entre o eu superior e o eu inferior. É ele quem te dá essa intuição, né, daquilo que o eu superior quer trazer para a matéria, e é ele quem também se comunica com o eu superior, quando nós queremos buscar este auxílio do Criador. Correto? Então vamos lá. O nosso coração, ele tem basicamente são dois problemas. São vários, sem dúvida. Miocardite, angina, enfim, uma série de complicações que o coração pode vir a ter. Mas basicamente nós temos o quê? O coração, ele é o nosso relógio biológico. É ele quem faz a sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. É ele quem faz esse processo, ele é o nosso tempo, ele é o nosso clock, o nosso relógio interno. Quando ele está mais lento, é perigoso. Quando ele está mais acelerado, é também perigoso. Ele tem que estar sempre no seu compasso, no compasso da sua vida, no seu tempo biológico. O que isto quer dizer? Quando ele está pouco acelerado, quando ele está mais lento do que o normal, o que acontece? Pode ter certeza que a pessoa está sendo acometida por alguma tristeza ou algum saudosismo, foi a perda de alguém, foi a perda do seu tempo na vida. É quando a pessoa entra num processo de desilusão, é quando a pessoa entra num processo de tristeza, de amargura, e ela não quer mais dar continuidade, ela desiste de viver, ela não quer mais viver. Então ela começa a ter, as artérias começam a ficar entupidas, ela começa a colocar obstáculo na vida. Sabe aquela pessoa que para cada solução ela tem um problema? Exatamente desse jeito. Ela começa a colocar obstáculos, ela começa a colocar... E aí o que acontece quando ela começa a colocar esses obstáculos? Isso é de uma forma literal, gente. As artérias começam a ficar entupidas, ela começa a comer alimentos que vão gerar entupimento das veias, das artérias, para que haja um processo de aceleração dessa morte, a chamada morte lenta, Então ela começa a se intoxicar com o alimento, ela começa a se empanturrar, ela começa a se bloquear, o fluxo na sua vida, o fluxo nos relacionamentos, ela começa a tornar aquela pessoa que vai se fechando, ela não quer mais se relacionar com ninguém, ela quer ficar na dela. Sabe aquela pessoa que você está sempre vendo ela sentada, na varanda de casa? Você não vê ela abrir um livro, não vê ela abrir um jornal, Quando vê ela conversando com alguém, é sempre um assunto do passado, seja uma coisa boa ou ruim, mas sempre relacionada ao passado.
E há quem diga que quando você começa a falar só do passado é porque você está próximo de morrer. Então, este é uma das características daquele que está em processo de acometimento de um eventual infarto, de uma eventual parada cardíaca. Tá certo? E quando eu quero acelerar o processo? E quando o coração de vez em quando tem palpitação, eu começo a ficar meio ansioso, né? A pressão sanguínea começa a subir de uma tal forma que eu não sei, né? Por quê? Porque eu estou insatisfeito com aquela situação que eu estou vivendo, mas eu tenho uma coisa chamada ânsia, ansiedade. Ânsia de viver, ânsia de ser, ânsia por algo que ainda não aconteceu, mas que eu gostaria, eu almejo muito que aquilo aconteça, e eu começo a ter insônia. Se o outro dormia muito, este passa a dormir menos. Este passa a querer estar sempre vigilante, sempre atento à pressão arterial alta, né? E ele quer a todo custo, né, viver. Ele quer a todo custo que aquilo que ele tanto almeja chegue mais rápido. Ele está lutando contra o tempo. Ele começa a acelerar e aí começa a ter as palpitações, o ataque cardíaco. E quando começa a ter essa aceleração cardíaca, o que acontece? Eu estou lutando contra o tempo. E quando você luta contra o tempo, não tenha dúvida, você perde. Sempre perderá. Porque o tempo, ele é implacável, né? Então, aí ocorre o famoso ataque cardíaco e a pessoa não suporta, né, a esta morte. Isto também pode ser acometido por um sentimento de raiva, de frustração, tá certo? Que a pessoa, sabe, ela quer porque quer resolver uma situação e aquilo pode chegar a um ponto em que ela não está no seu controle, né? Há uma série de entupimentos, né, nas artérias ali e a pessoa vem, né, a desencarnar naquele momento. Então você tem o medo, a ansiedade, o medo. Muitas pessoas são acometidas de ataque de pânico. O ataque de pânico, ele pode fazer tanto você entrar, né, num processo depressivo, como o medo, né, ele pode tanto fazer você entrar num processo depressivo, como ele pode gerar o ataque de pânico, que também está relacionado ao medo. O medo é a causa do ataque de pânico. Quando você se sente encurralado, você se sente numa situação em que você acha que não vai ter controle da situação. O medo se tornou maior do que você. E quando isto acontece, muda todo o seu processo orgânico. Você começa a perder o paladar, você começa a perder o olfato, né? Você começa a suar frio, né? A respiração começa a ficar, né, ofegante e o coração começa a bater mais forte. E aí você tem uma crise de pânico, um ataque de pânico, né, que também acomete o coração. E como evitar isto, gente? Como evitar isto? Primeiro, eu diria para você viver o presente. Viva o seu presente, viva o seu momento. Saia do teu passado, olhe para o passado, mas não se apegue a ele. Olhe para o futuro, mas não tenha ansiedade para que isto ocorra. Faça do teu presente o melhor. No presente, você pode, neste exato momento, tornar, né, o seu futuro algo promissor, né, e o teu passado algo que não mais te atinja. Se você viver no presente, você vai evitar que ocorra esses desequilíbrios com o tempo, né, marcado pelo seu coração, pela palpitação, pelo batimento cardíaco. Entra no ritmo da vida, entra no ritmo, né, no fluxo da vida, deixa as coisas fluírem naturalmente, pare de bloquear a sua vida, pare de criar desculpas, criar obstáculos, criar problemas mentais ou emocionais, tá certo? Evite alimentar-se daquilo que te estressa,
daquilo que te cria frustração, daquilo que te traz tristeza, ou daquilo que é o medo. O medo, você vence o medo quando você não o alimenta, quando você identifica que ele não é um sentimento saudável, que não deve lhe pertencer. Abre mão do medo, seja corajoso, acredite e confie no tempo de todas as coisas, confie naquele que te guarda, naquele que te protege, né? Que é, na verdade, o seu Deus, o seu eu superior. Coloca o teu eu superior, a tua razão, para trabalhar a seu favor, tá certo? E os sentimentos que podem facilitar sair desse processo, tanto da ansiedade quanto da tristeza, são a alegria, tá? Por isso a pessoa que tem problemas de tristeza, de memórias, de viver no passado, sabe? Aquela pessoa, né? Ela deve fazer uso do alecrim, tanto em forma de chá, quanto de banho, como de essência. Na aromaterapia, você usar o alecrim, ele é muito favorável, ele é muito formoso, tá? Agora, se você quer, né, desacelerar o processo, eu te aconselharia, na aromaterapia, essência de lavanda, né? Já em forma de chá ou de banho, colônia. Só que você deve fazer uso destes à noite, antes de você se recolher, tá certo? Enquanto que o alecrim, ele é mais indicado de manhã, para ele te dar ânimo para viver, acordar com mais satisfação, com mais alegria, com mais disposição, tá certo? E são casos diferentes. A alegria e o amor são vasodilatadores. Quando você está, sabe, alegre, como você está animado, como você está entusiasmado e não necessariamente ansioso, né? Ele é vasodilatador. Agora, quando há uma ansiedade, quando há uma frustração, quando há um estresse provocado por uma tristeza, por um aborrecimento qualquer, né? Ele é vasoconstritor. Então, você vai criar cada vez mais acidez no seu sangue, permitindo o acometimento de outras doenças, inclusive. Agora, quando você alcaliniza seu sangue, quer ver uma forma muito interessante, né? Uma coisa que você pode fazer para diminuir essa palpitação e facilitar todo esse processo do fluxo sanguíneo no seu coração e em todos os órgãos, em todos os tecidos do seu corpo, é fazer o uso do magnésio. Você tem o magnésio de malato e você tem o cloreto de magnésio, 33 gramas, você compra na farmácia, dilui ele em 2 litros de água, tá certo? E toma mais ou menos 2 ou 3 cálices por dia e você vai fazer esta reposição. É uma suplementação alimentar, ele não é um remédio, ele é um suplemento alimentar. Porque quando uma pessoa morre do coração, na maior parte das vezes é porque não havia magnésio no organismo suficiente, né, para evitar que chegasse àquela degeneração do órgão mais vital, que eu diria até, no nosso corpo, que é o coração. Sem o coração, nada funciona, nada acontece no seu organismo, tá certo? Então, uma outra coisa que eu gostaria de falar também aqui é o seguinte, qual é o chakra? O chakra cardíaco, tá certo? Eu posso bater aqui e dizer eu sou alegre, eu sou feliz e encontrar motivos para esta alegria, para esta felicidade. Procura cultivar pensamentos, memórias, lembranças, situações, criar situações, né, em que eu possa trazer alegria para a minha vida, que eu possa também trazer a minha memória, o meu pensamento, o meu foco para o momento presente. Parar de pensar excessivamente no passado, parar de pensar excessivamente no futuro, porque o passado, ninguém pode mudar o passado. E o futuro a Deus pertence, mas o presente é teu, está aqui e agora. Você pode agora fazer um futuro melhor. Você pode agora fazer com que as coisas que estão para vir no seu caminho no futuro possam ser melhor usufruídas, né? Para o seu benefício, para o benefício de todos ao seu redor. Então, gente, valorize seu coração.
Bate no peito e diga: eu me amo. Eu vivo o meu momento presente. Eu vivo aqui e agora. O que eu posso fazer agora para viver a minha vida com facilidade, alegria e glória? O que eu posso fazer agora para viver a minha vida com facilidade, alegria e glória? Como posso viver agora esta facilidade, esta alegria e esta glória? Eu vivo a minha vida com facilidade, alegria e glória. Estes são mantras que você deve sempre falar para si. Você deve sempre trazer para si este momento presente. Viver o aqui e agora. Quer chorar? Chore. Não prenda teu choro, que isto também faz mal ao teu coração e a outros órgãos. Quer sorrir? Sorria. Quer conviver? Conviva. Faça aquilo que lhe dá o prazer de viver. Agora, neste momento. Meu nome é Douglas Guima, eu sou personal coach e terapeuta holístico. Curta o nosso vídeo, inscreva-se em nosso canal, eu peço que faça isso e compartilhe este vídeo para outras pessoas. Shalom. Obrigado.